certinho? Galera, eu já vou botar aqui para vocês os exercícios da apostila que são para que eu quero que vocês façam, tá? Espera que tem mais gente entrando. Então vamos lá. A gente entrando. Página 683. Desenvolvendo habilidades. Exercício 1. Página 684. Desenvolvendo habilidades. Exercício 4. Exercício 1. Aqui, galera, ó, os 3 exercícios aí da apostila que é preciso fazerem. Anota aí já, tá? Porque depois vai ficar um fluxo grande aí no chat. Vai ficar confuso. Beleza? E é isso, estão bem? Tá tranquilo? Luísa? O que tem a Luísa? Ah, entendi. Galerinha, já deu 52 alunos, eu acho que já deu a maioria. Pior que deu tempo de eu deitar pra dormir, mas eu ainda tô com sono. Pois é, né? Sabe o que você tem que fazer quando você acorda? Você acorda, fica dando uma volta aí na casa, faz yoga, faz alongamento aí, ó. Aí você começa a aula. Eu tenho certeza que se eu fizer yoga eu travo, mas suave. Só faz alongamento, só. Quando você acorda, vai correr atrás do cachorro. Isso. Vai lavar uma louça, limpar uma casa, já pensou às 6 horas da manhã, aí você vai ficar Isso daí eu acordadinho. faço à noite, não de manhã. É, né? Faz de manhã pra você ver 5 horas da manhã, assim, ó, pá. Vai dar aquela. Professora, Pô, eu tenho que até parar de louco, banho passar da gelado é falta meia-noite de acordada. educação. Banho gelado, né, Samuel? Pô, ia tá frio pra cacete, aí banho gelado, pô, é pra morrer, né? Nem banho vocês estão tomando, né? Vai ainda mais banho gelado. Não, banho tem que tomar, agora gelado não dá, não. Galera, então vamos lá, ó. Seguinte. Tomou tremendo, né? Sei. Tomou banho, né? Bom, galera, a gente vai continuar a aula passada, que foi sexta, né? Ou que foi segunda, e o assunto é climatologia, né? Então, a gente começou vendo umas paradinhas de pressão, uns elementos climáticos, né? Definição de clima, e hoje a gente vai continuar falando de elementos e fatores do clima. O Samuel, o que são elementos do clima e o que são fatores do clima? Hein, Samuel? Não é possível. Todo professor ama o Samuel, cara. Por quê? Todo Fala para ele. professor ama. Quem que tá falando comigo que falou agora que eu não sei? É o moço do chapéu. É o moço Chapéu? Vai lá, moço Chapéu. Você é o que mais participa da aula. Que todo professor pede pro Samuel. É triste até. É triste, né? Estão expondo Samuel. Vai lá, moço do Chapéu. Qual é a diferença qual é a diferença de elementos e fatores do clima? Elementos é geral e fatores é para determinadas regiões. Não, né? Vamos lá. Os elementos são aquelas paradas que eu consigo medir, mensurar. Pensa assim, do jeito que eu vou falar, que fica fácil. Por exemplo, pressão, radiação solar,
umidade relativa do ar e temperatura, tá? Esses 4 aqui. Os Pressão. Professor, fatores eles interferem nos elementos, né? Exatamente. Professor, fator é tipo latitude, essas coisas? Exatamente. Quem que falou comigo? Ana Beatriz. Ana Beatriz, exatamente. Então, os elementos são esses caras aqui, aquilo que eu vou medir. Eu vou medir a pressão, vou medir a temperatura, medir a radiação, medir a umidade do ar. Os fatores, tá? São aquelas coisas que vão alterar os elementos. Tipo, o relevo vai alterar, a altitude vai alterar, o fato de estar perto ou longe do mar, a vegetação. Então, são fatores geográficos que alteram os elementos. Beleza? Lembraram? Então vamos lá, aula passada eu falei para vocês aqui um pouquinho sobre noção de meteorologia. Lembra disso aqui? Balanço energético, né? Então, o que a gente concluiu disso aqui? Que a maior parte do calor da Terra está onde? Na baixa atmosfera ou na alta atmosfera? E aí, gente? Isso foi uma pergunta. A maior parte do calor fica na baixa ou na alta atmosfera? Isso, na baixa, muito bem. Tá? Fica mais perto da superfície, tá? Isso aí, João. Pensa assim, elemento tem como medir os fatores altera os elementos, tá? Aí você tem que lembrar quais são depois, tá? Então, na baixa atmosfera sempre é mais quente, tá? Então, isso é importante de lembrar, né? Da energia da luz irradiada pelo Sol, né? 47%, quase metade, absorvida no solo, tá? Então, significa que a cobertura do solo vai alterar a condição de calor? Sim ou não? A cobertura do... Isso, vai, Sim. né? Sim, né? Se eu tiver um solo branco de neve ou aquela areia bem clarinha, vai aumentar a reflexão ou vai aumentar a absorção? A reflexão. Vai aumentar a reflexão. Então, quando o sol for embora, aquele solo vai fazer o quê, ó? A temperatura vai cair. Por isso que você precisa usar na neve, você tem que usar óculos com filtro UV. Por quê? Aquilo reflete na tua cara, pode queimar teu olho, pode te deixar cego. Você ficar lá dando os rolês em montanha nevada aí, quando tá com sol, não precisa estar calor, mas tem luz. Essa luz refletida na tua cara aí vai fazer mal. Igual na praia, que também é recomendado você usar óculos por conta desse mesmo motivo, né? A reflexão. Beleza? Então reflete muito. Então isso é bem legal de observar, né? Alguma dúvida aqui? Deu para dar essa recordada legal? Professor, Chora. mas, tipo, o que vai vir depois sei lá, você ficar muito tempo exposed by neve, precisa ficar muito tempo ou, sei lá, você vai, esquia 2 vezes lá e já dá ruim? Ah, e depende, né? Eu não sei dizer, depende do teu olho, depende da quantidade de luz, enfim, aí é difícil de precisar. Deve depender do período também, né? Isso, e do tempo, né? E do tempo, com certeza. Então é difícil de você precisar, né? Se você está acostumado, se você não está, então são particularidades aí, beleza? Mas é só de dia? É, você tem que ter luz para refletir, né? De noite não vai refletir, né? Quer dizer, não vai ter luz suficiente. Beleza? Então, beleza. Então vamos lá. Aí eu falei para vocês que na atmosfera nós temos uns caras que retêm calor, né? Que pega essa energia, transforma em calor, ou pega esse calor que já foi transformado e prende ele na atmosfera. Aí são os gases do efeito estufa, lembra? CO, CO2, CH4, são os mais famosões. Eles adoram reter calor. E o vapor d'água, né? Vamos dar um exemplo de vapor d'água, de umidade? Vou dar um exemplo simples. Campo Grande. Olha aqui, a quarta-feira não choveu o dia inteiro, né? Começou a chover de madrugada e choveu até quinta-feira, não foi? Só que o que vocês repararam da temperatura enquanto estava chovendo? Ela alterou muito a temperatura? Sim ou não? Ficou meio frio, né? Ficou meio frio, né? Mas ficou mais frio do que estava ontem? Não. Não, né? Aí que tá. E quando anoiteceu, você repara que a temperatura não despencou. Ela ficou meio que homogênea, não ficou? Assim, ficou meio... Aí ontem, que foi quinta,
que não estava chovendo, o que aconteceu com a temperatura à noite? Baixou. Achou. Ou seja, quando a gente tem uma condição de umidade, a temperatura fica mais retinha. Quando o clima fica mais seco, que a umidade vai embora, a temperatura ela oscila para baixo e para cima. Agora, você pode observar, já tem sol e na hora do almoço vai esquentar. Entendeu? Exatamente, Samuel, porque a água retém o calor, ela retém. Ela mantém, na verdade. Se tem água, se tem umidade, vai demorar para esquentar e vai demorar para esfriar. Alguns estudos falam em 5 vezes mais lento para esquentar e 5 vezes mais rápido para esfriar. Entendeu? Então, como agora o tempo está seco, o sol saiu e esquenta rápido. Né? Quando o tempo está frio, quando o sol for embora, esfria rápido. Isso, Ivan, muito bem. É que eu não quis usar os termos químicos que você vai ver, não sei se vocês já estudaram. Calor latente e calor específico, exatamente. É isso que você vai ter que pensar. Calor latente e calor específico. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, recordado isso, a gente viu essa relação, estão lembrados? Umidade relativa do ar e temperatura são grandezas inversamente proporcionais, tá? Olha aí, agora a umidade relativa está um pouquinho mais alta porque ainda não esquentou. Quando a temperatura subir ao longo do dia, o que vai acontecer com a umidade relativa? Quando a temperatura subir no dia, a umidade relativa vai cair. Então, qual é o horário? Fala para mim. Qual é o horário do dia que tende a ter a menor umidade relativa? Meio-dia às 2. Isso, né? Ah, tá. Por que 13, 14 horas às vezes vai ser mais baixo que meio-dia? A umidade relativa. Porque meio-dia, pensa assim, meio-dia o sol está mais alto. Mas não esquenta instantaneamente, ele vai esquentando. É quando dá 1, 2 horas da tarde, é o período que ficou mais tempo com o sol alto, entendeu? Então ali vai ser o horário pior, mais seco. Por isso que não se recomenda fazer no inverno educação física prática nesse horário, porque aqui a umidade relativa fica abaixo de 30%, aí é ruim, tá? Você tem um conforto térmico, tá? 20 e poucos, 25 graus mais ou menos, que é uma temperatura massa, 25, 28, que é legal, você tem que ter 60% de umidade relativa do ar para você estar em conforto térmico. A gente chama isso de conforto térmico. Se tiver mais baixo que isso, te incomoda, tá? Se tiver mais alto, também te incomoda. Então, ali é uma zona de conforto. Se você tiver umidade relativa próxima a 100, igual estava quarta-feira, tá? Se ficar vários dias, isso vai te incomodar, vai fazer você... Você pode desenvolver doença, enfim, né? Quem tem problema respiratório sofre. E quando está muito seco também, né? É o meu caso, né? Meu nariz sangra, eu fico espirrando, tá gravando, não pode falar. Eu fico espirrando muito. Então, são as condições de conforto térmico que a gente chama. Temperatura agradável na casa dos 20 graus, com 60% de umidade relativa do ar, é para você ficar de boaça, né? Mas, obviamente, que a vida não é assim, né? Nem sempre fica... No caso da nossa cidade, dificilmente você vai ter essa condição por muito tempo seguido, né? Mas, enfim. Bom, galerinha, vamos lá. Pressão atmosférica. Presta atenção que aqui é novidade para vocês, tá? Como eu havia dito para vocês no comecinho, eu vou devagar com esse assunto que eu quero que vocês entendam bem. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente fala de pressão atmosférica, galera, você tem que pensar duas condições. Olha aí nos slides. Verticalmente, ou seja, altitude, e horizontalmente. Você vai pensar em massa de ar, tá? Tranquilo? Vamos começar falando, então, em relação à altitude. Tá bom? Em relação à altitude, quanto mais alto, tá? O que vai acontecer com a pressão atmosférica? Quanto mais alto, Vai Diminui? cair. Vai cair. vai cair, exatamente. Olha o exemplo aqui da imagem. São Paulo. São Paulo está a uns 800 metros acima do nível do mar, mais ou menos.
Santos está no nível do mar. A coluna de ar, que é essa coluna roxa, em São Paulo é menor. É meio óbvio, né? Porque tem menos atmosfera em cima de São Paulo. Então a pressão em São Paulo é menor do que a pressão em Santos, que tem uma coluna de ar maior. Beleza? Então, na vertical, quanto mais alto, menor a pressão. Ok? Facinho isso, né? Alguma dúvida disso? Não? Agora, por que tem uma pressão menor em altitudes maiores? Quem sabe dizer? Ô, professor, Tô ouvindo, pode falar. fala de novo, por favor. Falo, Professor. claro. Oi. Eu posso falar minha teoria do porquê que a pressão é menor? Pode. Aí eu já respondo ele. Tá, eu não sei se faz Beleza. muito sentido, mas, tipo assim, pra mim é como se tivesse, tipo, muitas camadas de água em cima de mim. Enquanto mais baixo eu tô, maior vai ser as camadas, tipo, de água. Então, por isso a pressão vai ser maior? Exatamente isso. Perfeita analogia. Tá perfeito. É a questão da coluna, né? Se você tá mais fundo, tem mais água na tua cabeça, não tem? Então a pressão é maior. Gente, o ar é um fluido. A água também é um fluido. Então é muito parecido essas lógicas, tá? São sempre muito parecidas essas analogias. Agora, vamos entender. Deixa eu repetir para quem me perguntou ali. Professor, Só um pouquinho. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Sacou? Importantíssimo, tá? Professor, é por isso que a água ferve, tipo, a temperatura diferente, em altitudes diferentes? Tipo, aqui vai Exatamente. ferver a 100 graus e ali vai ferver a 80? Sim, tem a ver com isso, sim, tá? Tem a ver com isso. Então, Beleza? se eu pegar uma cápsula e deixar a 1 atm e, tipo, um quarto a 1 atm, um lugar que não tem 1 atm e a água vai ferver normal, né? É óbvio. Nossa, que pergunta idiota. Bom, aí, galerinha, o que eu quero que vocês prestem atenção quando falam em pressão? Quando você está muito alto, o ar fica rarefeito, tá? Ou seja, tem menos ar. Se eu tenho menos ar, eu tenho menos condição de reter calor, entendeu? Presta atenção. Lembra que o calor ele tem que estar retido em partículas, não tem? Que a gente citou os gases do efeito estufa e o vapor d'água como que chama mais atenção. Lá na alta atmosfera, tá? Cadê meu cursorzinho? Aqui em cima, tá? Aqui em cima tem menos partículas do que aqui. Então aqui o ar está rarefeito. Então a gente vai ter menos ar. Então significa que vai ter menos partícula para prender o calor. Aqui embaixo tem mais ar, tá? Então aqui embaixo tem mais partícula para segurar o calor. Então aqui fica mais quente. Então, conclusão, na vertical, quanto mais alto, menor a pressão e mais frio. Entenderam isso? Beleza, né? Agora, vamos olhar aqui na horizontal. Presta atenção que isso aqui é importante, tá? E sempre eu vejo gente errando, confundindo. Quando eu falo na horizontal, é massa de ar, tá? Massa de ar. Então, a baixa pressão, tá? Aqui vai ser o lugar mais quente, tá? Onde for mais quente, beleza? E a alta pressão é onde é mais frio. Tranquilo, gente? Tá? Então, quando eu penso na horizontal, onde é mais quente é a baixa pressão e onde é mais frio é a alta pressão, tá? Sempre você vai representar com A e com Bzinho. Beleza? Exemplo simples dessa condição. Ó, vai na sua cozinha e abre a geladeira. É que hoje está mais friozinho, você vai ver menos isso, mas quando está mais quente dá para ver melhor. Quando você abre a geladeira, o que acontece? Quando você abre a geladeira, você acha que o ar sai da geladeira para fora e te acerta, ou você acha que o ar que está fora entra na geladeira? Eu acho que o ar que tá fora entra e encontra o ar gelado, daí acontece a fumacinha. Ó, vou dar outra. Pensa assim, se abriu a geladeira,
se tiver alguma coisa estragada lá, você já percebeu que o cheiro se espalha rápido pela casa inteira? Você abriu a geladeira, se tiver alguma coisa estragada lá, o Infelizmente, cheiro... sim. Sabe por quê? Porque a tendência é do vento sair de dentro da geladeira para fora. Entendeu? É porque ele tá Dentro. frio? Daí acontece, tipo, inversão térmica, essas coisas? Não, não. Vamos lá. Porque ele tá frio. Olha o gráfico que eu acabei de escrever para vocês aqui. Na horizontal, É qual é a porque a relação? pressão tá maior dentro da geladeira? Exatamente, exatamente. A pressão é maior dentro da geladeira e na horizontal, geralmente onde é mais frio, eu tenho pressão alta. Então, significa que a pressão está mais alta dentro da geladeira e mais baixa fora. Aí o ar se movimenta, olha a setinha. Sempre o ar vai se movimentar da onde? Da alta para baixa. Isso nunca vai mudar na geografia aqui pra gente, tá? Sempre é da alta para baixa. Beleza? Na escola você percebe isso. Quando você está com a sala gelada no ar-condicionado, você abre a porta, o vento sai de dentro da sala para fora, para o corredor. Então é porque a sala está na pressão maior e o corredor está na pressão menor. Sacaram isso? Por que, Samuel? Porque o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, tá? Se ele é mais denso, ele ganha força e empurra e ganha espaço no ar menos denso. No ar mais denso, as partículas do ar, as moléculas estão muito pertinho, tá? O ar é mais pesado. No mais quente, as partículas estão mais longe. Então tem mais espaço vazio. Então o mais denso vai para o menos denso. Entendeu? Isso é uma regra. Então quando você vê movimentação horizontal de ar, que é massa de ar, sempre é da alta para baixa pressão. Ou seja, tende aí do mais frio para o mais quente. Sacou? Beleza, galera? Entenderam isso aqui? Tá? Então aqui na geografia, sempre o ar vai da alta para baixa. Não esqueçam isso. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. E aí, olha que interessante aqui. Eu vou só começar a falar de chuva aqui para vocês, tá? Que o tempo já está acabando, né? Isso aqui é mais rápido. Agora vamos falar de alguns fatores do clima. Olha que interessante. A gente viu a pressão, vimos umidade, vimos radiação e vimos temperatura, né? Agora vamos entender os fatores. Tá? Vamos pensar um pouquinho em chuva, tá? Antes de falar dos fatores, na verdade. Ó, aqui, deixa eu ver. Sério que tem gente entrando agora? Bom, vamos observar aqui esses dois desenhos aqui, ó. Nesse primeiro, que são as chuvas de verão, olha o que acontece, tá? Eu vou ter uma corrente de ascensão do ar muito forte, muito forte. Por que o ar está subindo? Tá? Por quê? Porque aqui ele está muito quente, tá? E aí ele começa a evaporar e cria ascensão, correntes de ascensão, tá? Olha aqui, eu estou falando de movimento vertical aqui, não tô? Então, beleza. Então, sempre o ar que sobe tende a ser mais quente, tá? Sempre o ar que sobe tende a ser mais quente. Beleza? Então, quando esquenta esse ar na superfície, ele sobe. Lá em cima não é mais frio? Aqui está frio. O que vai acontecer com esse ar quente que subiu? Quando chegar aqui em cima, ele vai esfriar, não vai? Então, todo o vapor d'água que chega aqui vai esfriar e vai produzir o quê? Chuva. E aí, depois, o que vai acontecer com essa água fria? Vai descer em forma de chuva, formando uma corrente de convecção. Então, o ar frio descendente, ele desce formando chuva. Então, quando você tem um verão que está muito quente a superfície, essas correntes de ascensão são muito rápidas. Sobe muito, esfria e desce de uma vez, tá? Gerando chuvas muito violentas. Beleza? Então, é muito comum a gente ter chuvas muito violentas no período de verão. São chamados de chuvas convectivas. Beleza? Tranquilo isso aqui? E para a gente terminar rapidinho, tá? Vamos ver aqui o lance da chuva orográfica. Olha que interessante, ó. A aula que vem a gente vai continuar abordando isso, tá?
A chuva orográfica, ó, os ventos vêm aqui do oceano. Ó, não está na horizontal essa setinha? Então aqui, a pressão está mais alta ou mais baixa? Fala para mim. Aqui, ó, no oceano. Pressão mais alta ou mais baixa? Mais alto. Mais alta, sempre do mais alto para o mais baixo, não é? Não é essa a lógica? Então esse vento vem para cá e ele bate na montanha. Quando ele bate na montanha, ele tende a subir, entendeu? Quando o vento sobe, o que acontece com ele? Ó, o vento sobe, ele vai lá em cima, ele vai esfriar, não vai? Aí ele esfria e faz chuva. Aí chove na montanha, tá? Então o vento vem com umidade, né? Bate aqui na montanha, bate por aqui, condensa e chove, tá? Aí ele vai chovendo, a umidade vai ficando toda nessa face da montanha aqui. Tudo isso aqui vai ficar com bastante chuva. Quando esse ar passa para o outro lado, o que acontece? O que aconteceu com a umidade dele? Não ficou aqui? Então esse ar vai passar um vento seco. E aí, nesse espaço, que é a depressão, um vale, né? Vai gerar um clima mais seco. Então, é muito comum que se formem desertos atrás de montanhas, tá? Esse é um processo bem comum. Beleza? Então, sempre o relevo vai ser uma barreira que pode impedir a penetração da umidade. Aí, a aula que vem na segunda-feira, eu vou explicar melhor umas particularidades disso e a gente vai ver umas imagens de satélite para vocês entenderem como que isso aí é massa e como que isso ocorre. Beleza? Galerinha, todo mundo colocou o nome aí? Beleza? Aqui, ó, coloquei de novo os exercícios que é para fazer, tá? Tchau para vocês e até segunda-feira. Bom final de semana, se cuidem, tá? E fiquem em casa. Passem álcool gel. Passem, e sabão, né? Lava a mão que é melhor. E tomem banho. É bom, de vez em quando é bom, né? Tchau, tchau, gente. Uma vez a cada 2 dias, pelo menos. Mentira. Tá certo.